Aquilo que eu tenho para falar convosco, ou para nós, que eu incluo-me também, é que Deus tem uma aliança eterna conosco. A aliança que Ele tem conosco é uma aliança eterna. Amém. Ele não a quebrou, jamais a quebrará, e Ele fez esta aliança há muitos anos. Ele fê-la com Abraão. Amém. E diz no Salmos 89:34, diz: não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Noutras traduções diz: nenhuma das palavras que eu disse será alterada. Então o concerto, a aliança que Ele fez conosco, ela permanece. E alguns poderão dizer: mas depois veio Jesus. É verdade, Jesus não veio quebrar nenhuma aliança, Ele veio melhorar esta aliança. Amém! Então nós estamos baseados numa aliança com melhores promessas diante do nosso Deus. E Ele não a quebra em tempo nenhum, que nenhum de nós a possa quebrar também. Amém? E já vamos ver como é que a podemos quebrar. Se calhar alguns poderão dizer: é quando fazemos isto, quando fazemos aquilo. Já vamos ver mais à frente. Mas que cada um de nós possa entender, mesmo nestes momentos em que a São e o Adriano estão a passar, não são momentos fáceis, mas nestes momentos é importante que saibamos a aliança que Ele tem conosco. Ela permanece bem firme e Ele não a quebrou em tempo algum, e Ele continua com ela bem firme e bem vincada. Amém! Então eu gostava de vos falar da história de um rapazinho que depois se tornou jovem e cresceu, e que é alguém, eu costumo trazer sempre nomes bonitos, mas este nome eu não aconselho mesmo ninguém a pôr, nem a neto, nem a filho, nem nada. Mefibosete. É um nome assim meio estranho, mas também o significado deste nome, não mesmo, e já vamos ver mais à frente. E em 2 de Samuel, capítulo 4 e versículo 4, diz o seguinte: notem, esta criança, até aos 5 anos de idade, era uma criança completamente normal, a viver a sua vida normal, como todas as crianças da época. Aos 5 anos de idade, vejam o que se passa. E o versículo começa logo por dizer o que lhe aconteceu. Jónatas, filho de Saul, do rei Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era de idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jónatas. Então, sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Mefibosete não era um menino, deixem-me pôr entre aspas, vulgar. Era filho de Jónatas, neto do rei Saul. Tinha uma ama, já naqueles tempos, para cuidar só dele, do menino. Cuidou bem. Já vamos ver se cuidou bem ou não. Mas a intenção dela foi sempre fazer o melhor e cuidar daquela criança. Mas a partir deste dia trágico para a vida desta criança, veio a notícia de que na guerra o seu pai e o seu avô tinham morrido e demais parentes que ele tinha. Quando ele estava à espera, como todas as crianças, acordar numa manhã cheio de sonhos, ok, o meu pai e o meu avô estão prestes a regressar da guerra, vão trazer todos os despojos que trazem normalmente do inimigo. Vou assistir a mais uma festança aqui em Israel, como já tinha assistido a outras, mas naquele dia tudo foi ao contrário. O seu pai e o seu avô estavam mortos, e ainda para mais, para que não ficasse só por aqui, a sua ama decide fugir com ele, com medo que o viessem matar também, como herdeiro que era, poderiam querer vir matá-lo, e decide fugir com ele, apressadamente. E aqui aprendemos uma lição também.
nem sempre fazer depressa significa que fazemos bem, certo? Não devemos ficar parados, mas ter atenção da forma como fazemos. Mas ela apressadamente quis fugir com esta criança e diz-nos que, ao fugir apressadamente, deixou-o cair e a partir daquele dia ele ficou coxo dos pés. Ou seja, ele não conseguia andar, ele não conseguia brincar como as outras crianças, ele cresceu num ambiente em que via os outros a brincar, via os outros a correr, mas ele não conseguia. Alguns perguntarão, então, mas uma criança cai e fica assim para o resto da vida? Lembrem-se que não estamos a falar agora, nos tempos de agora. Estamos a falar naqueles tempos. E provavelmente, como os pés ficaram, não deveria haver maneira de pôr os pés em condições para que ele voltasse a andar. Todos nós provavelmente conhecemos esta história de trás para a frente e da frente para trás. Provavelmente já ouvimos pregar sobre esta história, sobre Mefibosete, mas eu hoje gostaria de enfatizar apenas num versículo, ou numa parte do versículo. Estar a ouvir este bum-bum, mas desculpem-me. Que está em 2 de Samuel, capítulo 9, um bocadinho mais à frente, capítulo 9 e versículo 1. E vejam o que diz. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul? Noutras traduções, resta alguém ainda da casa de Saul para que eu lhe faça bem por amor a Jónatas? Resta ainda alguém da casa de Saul para que eu o abençoo por amor a Jónatas? Para que eu lhe faça bem por amor a Jónatas? Há aqui uma coisa que eu gostaria de realçar. E em primeiro lugar, nós vamos ver o que é que significa a casa de Saul. Há ainda alguém da casa de Saul? Casa de Saul. Nos nossos dias, a casa de Saul representa aqueles que estão e que vivem limitados por causa das falhas do passado. Eu vou repetir. Aqueles que vivem a sua vida limitados por causa das falhas que tiveram no passado. Isto representa a casa de Saul. A casa de Saul representava um rei que foi selecionado, que foi ungido por Deus, mas que deixou para trás essa unção e deu outro rumo à sua vida, como todos nós sabemos. Representa a igreja que ainda está a viver na unção do passado, na unção do profeta A, B, C ou D, que profetizou isto ou aquilo ou aquele outro há não sei quantos anos e que está agarrada a isso. Que a unção já não está lá, já não é presente, já não tem nada a ver com os dias de hoje, mas continuam agarrados àquilo que foi profetizado lá há não sei quantos anos. A casa de Saul representa aqueles que vivem de uma forma religiosa, mas que nunca entenderam o verdadeiro significado do que é aliança. Do que é aliança. Ouçam, nós temos uma aliança com o nosso Deus. Amém. Aliança não é religião. Aliança não é uma obrigação. Aliança é um compromisso, é uma união, é uma entrega, é uma dedicação, mas é um compromisso de parte a parte. Amém? E o nosso Pai jamais romperá o compromisso da parte dele. Casa de Saul representa aqueles que andam segundo as suas tradições e religião, mas que nunca entenderam o que é o poder do fogo de Deus. Não conseguem perceber que quando Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas, Ele é capaz de fazer muita coisa, mas mesmo muita coisa, e levar-nos para uma dimensão que muitas vezes nós nem compreendemos, nem percebemos onde podemos chegar quando Ele está, na verdade, em primeiro lugar na nossa vida, não uma religião. Infelizmente, representa uma parte do nosso mundo cristão. Representa pessoas que não entendem que não precisam de viver de uma forma medíocre, pois Deus
tem uma forma bem mais elevada para cada um de nós. Amém! Quantas vezes já veio aqui ao nosso ouvido? Então, mas isso não é suficiente? Isso já não é bom? Isso já não é... Põe os olhos naquele, no outro e no outro. Tu já... Não. Deus tem mais para nós. Amém! Deus tem mais para nós. Prossigamos e coloquemo-lo em primeiro lugar na nossa vida e vamos alcançar tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Representa aqueles que se queixam de tudo na vida e por tudo e por nada se estão a queixar. Se é amarelo é porque é amarelo, se é azul é porque é azul. Se aconteceu hoje é porque foi hoje, se aconteceu ontem é porque foi ontem. Os irmãos entendem o que eu estou a querer passar, mas nunca estão dispostos a verificar onde está verdadeiramente o problema, porque isso eles não querem lidar. Meus irmãos, e falo para mim também, se ainda não abandonamos por inteiro e completo este jogo de queixas, que hoje possamos determinar na nossa vida, no nosso coração e na nossa mente, abandonar completamente este jogo de queixas e de queixumes e entregarmos completamente nas mãos de Deus e confiarmos mesmo nele e mesmo quando as coisas não vão na nossa feição, sabermos que Ele está no controle de tudo. Amém! Mas é que eu não abandonei este jogo de queixas porque eu sei que aquele abençoou daquela maneira, com aquele aconteceu daquela e comigo agora está a acontecer desta. Eu só vos quero lembrar de uma coisa. A palavra de Deus, não a palavra do A, B, C ou D. A palavra de Deus diz que Ele não faz acepção de pessoas. Da parte dele é igual para todos. Para todos. Então significa que? Não significa nada. Significa que tens que cada vez aproximar-te mais de Deus, colocar a tua vida nas mãos de Deus, confiar nele, colocar os olhos nele e não no passado, nas falhas do passado ou nas falhas do irmão A, B, C ou D que está ao teu lado ou nisto ou naquilo, mas colocar os teus olhos em Deus e caminhas e vais sair em vitória. Amém! Quando olhamos para a casa de Saul, vemos a rejeição por parte de Deus por causa do pecado que tinha entrado na sua vida. E que pecado? E que pecado? Um pecado que é tão fácil entrar na nossa vida também. Desobediência, teimosia e incapacidade de mudar. Se vos falasse aqui noutro tipo de pecado, se calhar já. Desobediência, teimosia e incapacidade de mudar. É tão fácil. Nós uma ou outra vez tornarmos meio desobedientes, para não dizer desobedientes por completo. Alô? É tão fácil tornarmos teimosos. Alô? É tão fácil. Ou seja, é tão difícil muitas vezes mudarmos, não é? A mudança traz desconforto, a mudança traz alguma insegurança, mas ouçam, é tempo de nós sairmos da nossa segurança e deixarmos-nos nas mãos de Deus e confiarmos completamente nele, que Ele irá cuidar de nós, irá cuidar naquele cruzamento que nós não sabemos bem onde é que vai dar, mas Ele está lá para cuidar de nós. Amém! Então que cada um de nós possa ter em consideração isto e não deixar que a desobediência, a teimosia e a incapacidade de querer mudar possa fazer parte da nossa vida. É tempo de sabermos que o Deus que nos trouxe até aqui é o Deus que nos pode levar mais além. Porque Ele está connosco, às vezes, nos dias maus, não, está connosco sempre. Então é o Deus que nos trouxe até este lugar, é o Deus que nos consegue levar até mais além. Assim nós estejamos prontos para ir com Ele. Amém?
E repito, há ainda alguém da casa de Saul? Sabemos que existem pessoas maravilhosas, sentadas em congregações por todo o mundo, que estão à espera que algo diferente aconteça nas suas vidas. Contudo, continuam com os seus olhos focados no passado. E continuam com os seus olhos presos ao passado, presos àquela falha, àquele momento em que não fizeram as coisas tão bem feitas. Àquele momento em que fizeram muito mal feito mesmo. Mas ainda assim, os nossos olhos devem estar colocados em Deus, porque se estiverem focados nessas falhas, nunca vamos conseguir subir o degrau. Pessoas que acabam por viver uma vida baseada no seu defeito, na sua debilidade, na sua incapacidade, e acabam por viver em função das quedas e dos tombos que levaram ao longo da vida. E o que determina aquilo que eles conseguem hoje depende das quedas e dos tombos que levaram. Ouçam, o que determina aquilo que eu sou hoje é aquilo que Deus faz na minha vida, aquilo que eu permito que Deus faça na minha vida. Amém? O que aconteceu no teu passado não pode decidir nem definir o teu futuro. Mefibosete tinha tudo e mais alguma coisa para ter um final trágico e infeliz. Mas não foi isso que aconteceu. Agora alguns poderão dizer, mas ninguém gosta de ser esquecido, ninguém gosta de estar deprimido, ninguém gosta de estar doente, ninguém gosta de passar por situações de ter que ir à faca. Claro que não. Esta expressão é um bocado dura, não é? Hoje em dia até raramente usam a... Não é? Agora já não há faca, agora é os furinhos, não é? É a laparoscopia, exato. Mas ninguém gosta. Ninguém gosta de ficar lá no banco dos fundos, ninguém gosta de ficar esquecido. Mas a diferença entre estar numa situação dessas ou sair dessa situação é nós sabermos que há uma resposta. E nós somos daqueles que sabem que há uma resposta ou somos daqueles que até sabe qualquer coisa, mas anda por aí essa resposta? Não, a resposta é para nós. Amém! E isso marca a diferença na nossa vida. Se tu não souberes que há uma resposta, tu nunca vais sair de onde estás. Tu nunca vais sair do lugar onde estás. Tu nunca vais conseguir alcançar o que te propuseste, se calhar, há uns tempos. Porquê? Porque não sabes que há essa resposta. Não sabes que é possível alcançar. Quando olhamos para a vida deste homem, vemos um jovem que cresceu num ambiente errado. Cresceu num ambiente, vejam, Mefibosete, e eu vou já adiantar, significa aquele de quem se tem vergonha. É o nome, Mefibosete, o significado deste nome. Ele cresceu num ambiente onde, quando as pessoas chamavam Mefibosete, estavam a dizer, olha aquele de quem se tem vergonha. Além disso, cresceu num ambiente onde lhe estavam constantemente a dizer, olha, tu és coxo, és aleijado, tens os teus pés assim, porque a tua ama, quando o teu pai e o teu avô morreram, decidiu fugir contigo e ao fugir não teve cuidado, deixou-te cair e tu ficaste assim. Quantos é que estás a passar por isto? Estás a passar por esta situação? Queres que eu te diga? E começam a dizer uma série de coisas que o melhor é nós fazermos assim, certo? Tapar os nossos ouvidos para não dizermos à pessoa cala-te, porque se calhar era melhor ainda, mas pronto, por respeito até podemos ouvir, mas meus irmãos, que entre neste e que saia naquele ouvido, no outro ouvido. Amém! Então devemos ter cuidado com as pessoas com quem estamos, com as pessoas a quem valorizamos, com as pessoas que marcam diferença na nossa vida. E se eu estou com alguém que me marque diferença para me levar mais para cima e não para me pôr mais para baixo.
Porque se eu estou com alguém que a diferença que me marca é para pôr mais para baixo, então desculpem-me, mas eu prefiro estar com outras pessoas. Ai, mas nós não estamos aqui para ser o sal e a luz. Estamos. Mas se essa pessoa já é tanto sal e tanta luz, se calhar não precisa de ser mais iluminada. Eu estou a brincar, mas a falar muito a sério. Devemos ter cuidado. E aí falámos ainda não há muito tempo sobre as palavras e o efeito que têm as palavras na nossa vida. E se eu estou constantemente a ouvir, porque, olha, lembras-te do que te fizeram, lembras-te daquilo, eu fico aprisionado, eu fico amarrado a isso. Eu não consigo caminhar mais, eu não consigo alcançar mais, porque eu fico preso a isso. E se calhar eu até já tinha largado isso tudo, mas se eu constantemente vou ouvindo, mas lembras-te, mas eu não tenho que me lembrar. Eu tenho que me lembrar que o meu Deus tem uma aliança comigo, Ele é fiel, Ele nunca a quebrou e eu estou em aliança com Ele e eu vou caminhar. Amém! E não posso deixar que isso determine o meu presente ou o meu futuro. Então eu devo ter coragem para dizer não, isso não. Eu quero pessoas que me orem por mim, que me edifiquem, que me ponham mais para cima quando eu estou desanimado, quando eu estou desencorajado. Em vez de, pois é, estás a ver, pois, não. Alô? Que sejamos edificadores uns dos outros. Amém. Deixa-me não sair daqui, senão eu começo a misturar tudo e depois acabo por demorar mais tempo. Se eu posso ter alguém à minha volta que sabe orar debaixo do Espírito Santo, alguém que tenha a unção de Deus para quebrar os jugos que não são de Deus e que vieram até à minha vida, então é dessas pessoas que eu me devo aproximar. E os outros que não têm Cristo não podem fazer isto, não se aproximam? Não, claro que devemos, já vamos ver mais à frente. Mas aí é para sermos influência para eles. Amém. Agora, se eles não quiserem, nós não podemos deitar pérolas a porcos. Estar com alguém que me diga, não podes ficar aqui, tens de andar para a frente, tens de caminhar mais esta milha. Eu estou aqui contigo em oração, eu vou ajudar-te, eu vou estar contigo. Podes ter a certeza que eu não me vou esquecer de ti nas minhas orações. Amém. Mefibosete foi criado dentro de um ambiente com um sentimento de inferioridade. Ele não podia fazer aquilo que as outras crianças faziam. As outras crianças saltavam, corriam. As outras crianças brincavam à vontade. Ele não podia correr. Ele era aleijado dos pés. Ele vivia dependendo do favor dos outros. Mefibosete cresceu com pessoas que lhe diziam, olha, quando eras rapazinho, aconteceu-te isto e isto, como eu já vos disse. E agora, olha, aguenta-te. És um aleijado dos pés. És um coxo. És um manco. Tu podes passar o resto da tua vida a culpar o A, o B, o C ou o D por causa daquilo que estás a viver hoje, em função daquilo que essa pessoa, esse A, B, C ou D te fez no passado. Ou então também podes, e isso cabe a cada um de nós, meus irmãos, cada um de nós podemos ultrapassar essa incapacidade declarando, eu não sou perfeito, eu não faço tudo bem feito, há alturas em que eu erro, há alturas em que eu não consigo fazer aquilo que eu sei que deveria fazer, mas ainda assim eu sei que Deus está comigo e o Deus que está comigo é um Deus de perdão e é um Deus de aliança. Amém! Há pessoas que parece que gostam de alimentar. Deixem-me ver se eu ponho isto da forma correta. Gostam de alimentar as fraquezas do hoje com a malandragem de alguém que lhe fez no passado. Ou seja,
coitadinho de mim, que estou a passar por isto agora, porque alguém aqui mais atrás fez isto e isto e isto. E agora alguns poderão perguntar, então, mas não há pessoas que nos fazem mal por vezes, e não há pessoas que querem o nosso mal, e não há pessoas... Ah, sim, senhora. E isso pode ter acontecido na nossa vida. Mas hoje, eu não posso estar com os meus olhos focados ali e a lamentar-me dos insucessos que tenho hoje, acusando aquilo que foi feito no passado. Porque se eu acredito num Deus que está comigo, então eu acredito num Deus que é capaz de me ajudar a conseguir vencer sobre esses insucessos, mesmo que tenham sido derivados. Ele ficou coxo porque a ama o deixou cair. Certo? Foi ou não foi? Mefibosete ficou coxo dos pés, aleijado dos pés, ficou manco, porque a ama o deixou cair. Mas ainda assim, se ele queria caminhar naquilo que Deus tinha para ele, ele não poderia estar focado nisso, e já vamos ver mais à frente. Ele teve que se desfocar para conseguir ter acesso, ou para conseguir ter a capacidade de receber aquilo que Deus tinha para ele. E para nós termos essa capacidade de recebermos, abraçarmos, alcançarmos aquilo que Deus tem para nós, nós temos que deixar aquilo para trás. Mas deixar mesmo. Já não basta aqueles que gostam de arranjar sempre uma causa e efeito para tudo e mais alguma coisa. Estás assim é porque não sei o quê. Estás assado é porque... porque... Então alguns arranjam, meu Deus, são criativos, mas criativos para a desgraça. Como eu já vos disse, Mefibosete, ele tem um nome que quando o chamam, dizem, alguém de quem se tem vergonha. Olha, alguém de quem se tem vergonha vem aí. Mas não chegando isto, ele foi morar para, e se nós fôssemos ler, podem ler depois esse capítulo 9 com calma em casa, para Ludebar. Acho que se lê assim. E Ludebar significa deserto, onde nada cresce, árido. Agora, alguém de quem se tem vergonha, que vive, aonde é que vives? Onde nada cresce, onde tudo é árido e onde é tudo deserto. Olha que bons ingredientes para ser alguém na vida. Certo? Que bons ingredientes para ser alguém na vida. Quem és? Alguém de quem se tem vergonha. Onde é que vives? Onde nada cresce, onde tudo é árido, onde tudo é deserto. Tinha tudo para dar mal. Tinha tudo para não chegar a lado nenhum. Estou-me a fazer entender? Quando Deus nos abençoa, é para abençoarmos outros. Então, isso significa o quê? Que não podemos estar a viver isolados. Não podemos estar a viver no deserto. Não podemos estar a viver num lugar onde não há mais ninguém. Porque senão vamos abençoar o quê? A areia? Certo? Então devemos estar com as pessoas. Portanto, estou-me a redimir daquilo que disse anteriormente, ok? Quando Deus nos dá algo, é para que nós possamos partilhar com os outros. É para que nós possamos abençoar os outros. Quando Deus te enche de bênçãos, Ele espera que tu o faças em relação aos outros que estão à tua volta, aos outros que vivem nas tuas redondezas, que vivem perto de ti. Ele não nos chamou para sermos egoístas. Egoísta ou o egoísmo não faz parte do cristão. Alô? Por isso Davi disse, há ainda alguém da casa de Saul? Será que há aqui ainda alguém que vive de acordo com as regras da casa de Saul? Há alguém que se tem desculpado acerca das coisas do presente com as situações do passado? Alguém que de alguma forma permitiu que a amargura surgisse no seu coração contra alguém que no passado até lhe fez muito mal? Cabe-nos a nós
permitirmos isso ou não. Podemos pedir unção e mais unção, mas aqui não é uma questão de unção, é uma questão de agir em conformidade com aquilo que está aqui escrito. Que cada um de nós possa analisar-se e verificar se em alguma área ainda está com um pezinho lá dentro da casa de Saul. Se de alguma forma ainda estamos a viver com alguma amargura ou permitir que alguma amargura tenha tomado conta de nós. Se ainda estamos amarrados com um nome que não devia ser o nosso nome. Se ainda estamos presos a um lugar que não deveria ser o nosso lugar. Um lugar árido, um lugar deserto, um lugar onde nada cresce. Porque neste momento, meus irmãos, há uma chamada que está a ser feita e essa chamada é do palácio do rei. Essa chamada diz-nos: ainda há alguém na casa de Saul a quem eu possa mostrar a minha aliança. Porque a aliança que eu fiz jamais a quebrarei. Há ainda alguém da casa de Saul, ainda que tenha só um pezinho lá, há alguém a quem eu ainda possa mostrar a minha aliança para convosco, porque eu não a quebrei. Quando compreendemos o que é aliança, sabemos que Deus não corta o seu relacionamento conosco porque fizemos alguma coisa vergonhosa. Eu vou explicar de outra maneira. Por vezes não entendemos muito bem isto. Deus não nos abençoa por sermos quem somos. Eu pensava que Ele abençoava-me porque eu... Não, Deus não nos abençoa por sermos quem somos. Deus abençoa-nos apesar de sermos quem somos. Isto é tão importante nós sabermos, meus irmãos. Então quer dizer que podemos viver... Não. Amas o teu Deus? Amas o teu Deus? Então vais querer agradar-lhe, vais querer fazer tudo. Não consegues sempre. Eu não consigo sempre. Mas vamos procurar fazer sempre aquilo que lhe agrada. Amém. Porque apesar de sermos quem somos, Ele continua a abençoar-nos. Então não digas a ninguém: a bênção de Deus não está na tua vida por causa disto ou daquilo. Não tenhas a coragem de dizer isso. Não somos ninguém para dizermos isso. Se Deus fizesse uma lista das coisas das quais poderíamos ser acusados, nunca, ouçam, agora eu vou dizer nunca também outra vez e várias vezes, nunca teríamos a mão de Deus sobre a nossa vida. Ele vem até nós no meio da nossa miséria e nós recebemos uma carta do rei e a carta diz: este é o decreto para te apresentares na minha casa tal dia, às tantas horas, porque estás prestes a mudar-te da casa dos fundos para o palácio do rei. Amém! Para o salão principal. Amém! Antes estavas a viver em Ludebar, debaixo da vergonha, debaixo da maldição, debaixo da falta de unção. Mas agora que recebes a carta do rei, há alguém a quem eu possa mostrar bondade. E que cada um de nós possa dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero receber essa bondade da tua parte. Amém! Deus quer abençoar-te com a sua bondade. E deixem-me dizer-vos uma coisa. Mas não sabe aquilo que eu tenho passado, as coisas como tenho corrido, com este, com A, com B, lá em casa, com... Os dias da vergonha terminaram para ti. Amém! Os dias de vergonha terminaram para ti. Está nas tuas mãos aceitar isso ou não, viver isso ou não. Amém! Está nas mãos de cada um de nós. Amém! O tempo de vergonha terminou. Tu foste convidado para ires para a casa do rei. E ouve, não é para estares lá a ver os outros, é para te sentares à mesa com ele. É para te sentares à mesa com ele.
Ele vai devolver-te os teus direitos, vai restaurar a tua autoridade, vais habitar no lugar da bênção e de desenvolvimento. Mefibosete estava farto de viver uma vida de coxo, porque ele era mesmo coxo. Ele não era coxo a fingir, ele era mesmo coxo. E quantas vezes, espiritualmente falando, nós vivemos uma vida de coxos? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes nem nos conseguimos sequer arrastar? E acostumamos-nos a viver de uma maneira totalmente ou parcialmente contrária àquilo que gostaríamos ou que deveríamos ou que Deus tem para nós, que acabamos por nos entregar às circunstâncias e até dizemos: então o que é que quer? São as circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida para ti e para mim estão aqui na palavra de Deus. Amém! Amém! Há coisas que acontecem por vezes muito complicadas. Quando ouvimos agora sobre este desastre daquele avião, o que dizer? Entretanto, começamos a ouvir umas pessoas porque se enganaram na companhia aérea e em vez de irem para a companhia certa, foram para outra. E depois, quando chegaram lá, já não os deixaram embarcar porque já tinha fechado, qualquer coisa assim. Eu não ouvi a notícia toda na íntegra, mas... E outro porque foi beber o café e demoraram tempo demais a servir-lhe o café e acabou por já não conseguir embarcar. Eu estava a contar isto na viagem ontem, quando vinha, e a minha mulher, que não é nada modesta, não é? Não, és uma querida. Eu sou uma dessas pessoas, disse logo. Eu acredito no Deus que cuida de mim mesmo. Ou seja, aquelas pessoas estão agora a dizer assim, provavelmente aquele que pediu o café, se calhar barafustou com quem lhe estava a servir o café, se calhar até disse: bolas, esta gente não sabe trabalhar, porque é que... Não sei, eu estou agora aqui Mas se calhar na cabeça dele passou isso tudo. Quando chegou lá não embarcou, ainda deve ter ido barafustar mais, se calhar. Por causa de si é que eu não fui. E pouco tempo depois, deve ter ido lá abraçar a pessoa e pôr-se aos seus pés a dizer obrigado porque demorou tanto tempo a servir-me o café. Como é que as coisas mudam assim? Ouçam, a nossa vida está nas mãos de Deus. E o importante é nós sabermos que as mãos de Deus são mãos que cuidam. E são mãos que estão em aliança para conosco. E que essa aliança Ele nunca a quebrou, nem nunca a quebrará. Amém! Mas quando nos entregamos às circunstâncias, nós estamos aqui na igreja, cantamos, saltamos, louvamos e está tudo bem. Chegamos a casa, volta tudo ao normal. Ao normal, estão-me a entender, não estão? Pois isto agora já está tudo ao contrário outra vez. Para que é que eu fui à igreja? Quantas vezes já ouvimos da boca de algumas pessoas? Espero que nenhum daqui tenha dito nunca. Para que é que eu fui lá? As coisas estão todas na mesma, isto está tudo na mesma, continua tudo na mesma. A nossa vida depende de quê? Daquilo que Deus está a fazer em nós ou daquilo que são as circunstâncias à nossa volta? Vejam, e estou a partir já mesmo para a conclusão. Versículo 7. Vejam o que diz. Quando Mefibosete apareceu no palácio do rei, dirigiu-se ao rei e o rei diz-lhe isto. Vejam, Mefibosete vinha de um contexto idêntico àquele que eu te tenho estado a falar. E chega-se ao palácio do rei e o rei diz-lhe: te restituirei todas as terras de Saul e tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. Vejam no versículo 8 a resposta de Mefibosete. Então se inclinou, dizendo: quem é este teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Vejam como Mefibosete se via. Ele via-se
como um cão morto. Não era só como um cão, era como um cão e ainda por cima morto. E um cão morto, um cão vivo ainda serve para alguma coisa. Um cão morto não serve mesmo para nada. E era como Mefibosete se via. Ele esteve tanto tempo em Lodebar. Ele foi alguém de quem se tem vergonha durante tanto tempo. Teve um nome de alguém que se tem vergonha durante tanto tempo, quando chegou o momento de ir para a presença do rei, de ir para a mesa do rei, de receber aquilo que lhe era devido. Ele não se sentia em condições para receber isso. E meus amigos, meus irmãos, por vezes, se nós nos deixamos andar tanto tempo, longe daquilo que é o que Deus tem para nós, quando chegam os momentos em que nós levamos assim com um choque e nós dizemos, não, eu não sou digno disto. Porquê? Porque olhamos para nós próprios, olhamos para a nossa... Fazemos uma autoimagem e analisamos-nos a nós e dizemos, eu não sou digno. Ouçam, meus irmãos, nenhum de nós é digno, mas foi Jesus que nos tornou dignos diante de Deus Pai. Amém? E Mefibosete achou-se como um cão morto. E o rei tinha acabado de dizer que Mefibosete se iria sentar à sua mesa, comer o pão à sua mesa. Mefibosete responde-lhe isto: o que é que queres fazer com um cão morto? Eu sou como um cão morto. E vejam o que o rei decide fazer. Manda chamar um dos servos, que é Ziba, e diz-lhe, é assim que tu pensas? Eu vou arranjar-te um servo. E ele chama Ziba. E quando chama Ziba diz, tu vais seguir as minhas instruções. E quais são? Ele não acredita no que eu disse. Por isso tu vais fazer o seguinte, arranja empregados, trabalha as terras de Saul, coloca-as todas sob a autoridade dele. E sabem? Nós nos dias de hoje temos alguém que é tão bom, nós podermos contar com ele, que é o Espírito Santo, que está dentro de nós. E quando nós não acreditamos em nós próprios, nas nossas capacidades, naquilo que Deus está a querer, para onde Deus está a querer levar-nos, o que Ele está a querer fazer connosco, o Espírito Santo está lá dentro e diz, vai, eu ajudo-te, eu estou cá, eu amparo-te, eu dou-te a força que tu precisas. Só precisamos ter os ouvidos bem abertos e atentos à voz do Espírito Santo. Amém? Queres viver em Lodebar? Onde nada cresce, onde nada acontece, onde nada floresce, onde tudo é árido. E queres viver com um nome do qual se tem vergonha? Ou queres sentar-te à mesa do rei e comer à mesa do rei, juntamente com o rei, por causa da aliança que ele tem contigo? Amém. Não saias daqui nesta manhã como um Mefibosete, não saias a queixar-te cheio de dúvidas e incredulidade. Sai daqui mudado pelo poder de Deus, porque a carta que Deus me mandou entregar-te é a seguinte: o Senhor está a chamar-te para sair de Lodebar e para te mudares para o palácio do rei. Deus quer levantar-te hoje. Deus vai restaurar em ti tudo aquilo que provavelmente os teus maus hábitos te possam ter roubado. Deus está a chamar-nos para nos sentarmos à mesa com Ele. Mas se nos continuarmos a achar como um cão morto, de pés aleijados, nós a única coisa que vamos conseguir fazer é rastejar. E rastejando,
a única coisa que conseguimos apanhar são as migalhas. Mas Deus não quer que nós vivamos com as migalhas. Deus quer-nos sentados à mesa, a comer do que está na mesa. Amém. O diabo, que é o pai da mentira, ele fala realmente que nós não somos nada, que nós não valemos nada. E o pior é que às vezes até nos acostumamos a pensar dessa maneira. Não permitas que a voz do diabo seja tão audível em ti como a voz do Espírito Santo. Que cada um de nós possa treinar-se a ouvir a voz do Espírito Santo e perceber quando é a voz do diabo para o calar imediatamente e não alimentar. Amém? Em Mefibosete, vemos que as tragédias nunca representam o fim. As situações complicadas pelas quais passamos elas não representam o fim, mas representam mais uma oportunidade de Deus se manifestar na nossa vida. Nós não nascemos para viver em Lodebar, não nascemos para viver sem palavras, sem vida ou sermos esquecidos. Mas nascemos para vivermos no palácio do rei. Tu és filho do rei, tens uma ligação de aliança com o rei e foste convidado para te sentares à mesa, à sua mesa. E se tu não mudares esta forma de pensar, se tu não aceitares isto para ti, tu nunca vais conseguir mudar a vida de outros à tua volta. Queremos ser uma igreja profética? Amém, queremos ser. Mas a menos que nós compreendamos e vivamos aquilo que Deus tem para nós, jamais conseguiremos ser uma igreja profética para aqueles que estão lá fora. Queres ver os teus piores dias terminados? Queres ver os teus melhores dias a começar? É lógico que todos queremos. Então que cada um de nós possa aceitar o convite do Rei e que não fiquemos pelas migalhas. E alguns até podem dizer, mas as migalhas da mesa do Rei nem são assim tão más. E isto é a voz do diabo. Tu já viste que outros apanham migalhas de mesas onde só há pão, não há mais nada. Mas as migalhas da mesa do rei têm boa comida. Portanto, que vai parar ao chão de migalha, há de haver lá alguma coisa boa. Portanto, contenta-te com isso. Fica feliz com isso. Não. O lugar que Jesus ganhou para nós, de aliança com o nosso Pai, é sentados à mesa. Amém. O rei Davi, termino com estas 3, 4 frases. O rei Davi não chamou Mefibosete para ordenar-lhe algo de que ele não fosse capaz de fazer. Tampouco chamou para gozar dos seus pés, gozar do seu andar desengonçado, gozar da sua postura, porque não devia de ser a melhor. Pelo contrário, o rei usou de bondade para com ele e lhe ofereceu um lugar na sua própria mesa. Hoje, o Rei Jesus distingue-nos com a mesma bondade e ajuda. E Ele diz a cada um de nós, vem como estás, podes vir a arrastar-te, podes vir a cochear, podes vir da maneira que vieres, mas quando chegares, eu pego em ti e eu sento-te à minha mesa. Porque é esse o lugar que o meu filho Jesus conquistou para ti. Amém. Delicia-te
E lembra-te sempre que a aliança que Deus fez contigo, ninguém, ouçam, ninguém a poderá quebrar, a não ser que tu a ignores. Mas ninguém a poderá quebrar. Então vive nesta aliança. E neste momento, provavelmente alguns estão aqui, bem, eu hoje, por o micro na testa. Provavelmente alguns estão aqui hoje e a lembrarem-se de A, B, C ou D. E não há mal nenhum nisso. Em primeiro lugar, é bom que tu te analises e vejas aquilo que te está a prender lá à entreporta ou ao hall da entrada da casa de Saul. E liberta-te disso. Mas se tens alguém na tua mente, tu provavelmente estás a pensar como é que ele, como é que ela se deixaram enganar desta maneira e estão a viver a vida que estão a viver. Coloca-os diante de Deus nesta manhã. Coloca-os diante de Deus nesta manhã. Para que o Espírito Santo possa tocar na vida deles como ninguém, mas de uma maneira tal que eles possam cair por terra e ver que a vida deles depende do Deus Altíssimo. E que Deus jamais está a chamá-los para os acusar, seja do que for, mas está a chamá-los para se sentarem à sua mesa. Contribui tu neste chamamento para que eles possam ouvir melhor a voz de Deus. Amém?